A gente tem uma aula agora de conteúdo, depois a próxima aula, e aí o conteúdo em si vai ter terminado, né? Se não me engano, a gente faz uma aulinha de dúvida lá antes da P2, mas de conteúdo propriamente dito, só falta essas duas aulas, a aula de hoje e a aula que vem. Se eu parar para pensar, passou muito rápido, e realmente passou muito rápido, né? Por causa do calendário apertado, a gente teve que dar um gás aí nessa questão, né? Mas, enfim, essas duas últimas aulas servem para a gente falar do último assunto que falta a gente falar na matéria, que é o assunto arquivos, né? O que a gente estudou na aula passada, que é a árvore B, foram estruturas de dados para armazenar dicionários no disco, né? Ou seja, como é que eu armazeno em uma memória secundária, no caso o disco, um dicionário. A gente vai continuar falando sobre como armazena coisas no disco, só que a coisa que a gente vai armazenar agora não vai mais ser um dicionário. O que a gente vai armazenar no disco é uma tabela. Né? A gente chama aqui na disciplina, nessa parte de arquivo, maneiras que a gente tem de armazenar tabelas do disco. Né? Como é que eu salvo uma tabela? E aí, bom, primeiro de tudo, vamos falar o que é uma tabela. Né? Uma tabela, por exemplo, é isso daqui. Né? É uma maneira que a gente tem de armazenar informações que são divididas em linhas e colunas. Né? Cada linha diz respeito a informações de uma entidade única, nesse caso de uma pessoa. Então, aqui essa linha fala do João, essa linha tem informações do Enzo, essa tem informações da Maria, essa tem informações da Valentina. E cada coluna da tabela fala para a gente qual a informação que tem naquela posição. Por exemplo, a primeira coluna fala do RA, a segunda coluna fala do nome e a terceira coluna fala da idade. Abrindo um parênteses, né, se vocês já fizeram ou estão fazendo banco de dados lá com o professor Sid Gley, é a mesma coisa que eu estou falando agora. Tá? Eu estou literalmente falando de uma tabela de banco de dados. E o que a gente vai estudar é como é que os bancos de dados armazenam as suas tabelas. Né? Como é que informações desse tipo daqui são armazenadas internamente no disco. Tudo bem? Deixa eu perguntar, vocês já fizeram ou estou fazendo BD? Porque BD é mais na frente no curso, né? Do que pesquisa. Não sei se alguém está fazendo. Não? Não, tudo bem, beleza. Eu só ia comentar que talvez o Cid ele faça uma abordagem mais abstrata, e falar de SQL, enfim, comandos de manipular, né, o banco de dados. Eu realmente não sei se ele fala das estruturas de dados usadas pelos bancos de dados, né? Eu realmente não sei. De qualquer forma, é aqui que a gente fala sobre isso, né, das estruturas de dados que os bancos de dados utilizam para estar armazenando, né, informações desse tipo daqui no disco. Mesmo não ter feito o BD ainda, tudo bem o conceito de tabela? Sim? Beleza. Um pouquinho de nomenclatura. Cada linha da tabela eu chamo de registro. Então, por exemplo, isso aqui é o registro do João, esse é o registro do Enzo, esse é o registro da Maria, esse é o registro da Valentina. E cada coluna da tabela eu chamo de campo. Então, esse aqui é o campo RA, o campo nome e o campo idade. No exemplo, a gente está com uma tabela com 3 campos e pelo menos 4 registros. Né? E tem 3 pontinhos para dizer que tem mais, mas estão sendo mostrados 4 registros. E o que a gente vai estudar é como é que eu pego uma informação desse tipo daqui e jogo no disco. Né? Como é que eu organizo o meu disco para ter informações desse tipão aqui. Né? Existem várias maneiras da gente organizar os nossos arquivos. Né? A gente vai estudar metade delas na aula de hoje e metade delas na aula que vem. Okay? A gente vai começar a falar na aula de hoje, né? De arquivos sem nenhuma estrutura de dados, é um jeito mais simplão, arquivos. Daí a gente vai falar de arquivo indexado, de arquivo sequencial e de arquivo sequencial indexado. São o que a gente vai estudar na aula de hoje. Daí na aula que vem a gente fala de arquivo invertido, arquivo direto e hash extensível. Antes da gente falar de todos esses
essas maneiras, né, de organizar os arquivos, eu só quero chamar a atenção para um conceito de banco de dados que a gente vai utilizar, que é o conceito de chave primária. Okay? Chave primária é um campo especial da minha tabela, que a gente representa sublinhado, e tem a propriedade de identificar cada registro de maneira única. A chave primária de uma tabela é aquele campo que identifica cada registro de maneira única. De maneira única quer dizer que na chave primária nunca vão ter dois registros com o mesmo valor. No nosso exemplo, a chave primária é o RA. Né? O RA do João é 12, do Enzo é 42, da Maria é 31 e da Valentina é 27. Como RA é chave primária, quer dizer que, por exemplo, não vai ter nenhum outro registro com RA 31. O RA 31 é só da Maria. O RA 12 é só do João. O RA 42 é só do Enzo. Diferente da idade. Eu posso ter mais de um aluno com 20 anos, por exemplo. Mas o RA é único. A chave primária, se o banco de dados é minimamente bem modelado, né, está presente em todas as tabelas. É o identificador do registro. Né? Nesse caso, o RA, poderia ser, por exemplo, o RG, o CPF, ou até mesmo em situações em que não é claro, né, o que seria uma chave primária, é comum criar uma chave primária, né, criar lá um campo identificador só para ser a chave primária. Ela vai ser importante porque é através dela que a gente vai fazer as buscas, vai fazer as buscas principalmente, das nossas informações. A chave primária é o mais parecido com o conceito de chave mesmo do dicionário. Né? Lembra lá que o dicionário associava uma chave a um conteúdo. Então, é como se o RA fosse a chave e o conteúdo fosse nome dado. Né? Tipo, o conteúdo do RA 12 é João 18, o conteúdo do RA 42 é Enzo 20, o conteúdo do RA 31 é Maria 22. Então, embora não seja a mesma coisa, existe essa analogia entre a chave primária e a chave do dicionário. Tudo bem? Chave primária? Okay. Beleza. Para a gente, é o único tipo de chave que a gente vai estudar, tá? Lá em BD existem chave secundária, chave estrangeira, mas a gente não vai falar disso, tá? Para mim aqui só é importante o conceito de chave primária mesmo. Tá? A gente vai armazenar como é que a gente guarda uma tabela no disco, só uma. Tá? Como é que uma tabela individual é guardada no disco. E não todo aquele rolê. Enfim, vocês vão ver quando vocês estudarem o banco de dados. Tem um rolê intenso aí. Beleza. Vamos começar a estudar então como é que a gente guarda tabelas dentro do disco. Né? Vamos pensar inicialmente da maneira mais simples possível, né? Sem muito estrutura de dados, para deixar eficiente, nada. Da maneira mais seca possível. A maneira mais seca possível da gente colocar uma tabela no disco, eu acho que seria como um vetor de registros. Né? Seria, por exemplo, um vetor, nesse exemplo aqui, de tamanho 4, em que a primeira posição do vetor, posição 0, teria o registro 12, João 18. Né? Depois, a segunda posição teria o registro 42, Enzo 20. A terceira posição do vetor teria o registro 27, Valentina 19. Quarta posição do vetor teria o registro 31, Maria 22. Então, eu acho que a maneira mais direta, né, da gente fazer o arquivo é literalmente coloca os registros um depois do outro em um vetorzinho e salva esse vetor no disco. Tudo bem? Tudo? Beleza. Primeira observação, que a gente vai começar agora a complicar um pouco essa questão. Então, lembra do esquema de paginação, isso continua valendo. Né? Sempre que eu faço uma leitura, eu pego uma página inteira. Sempre que eu faço uma escrita, eu escrevo uma página inteira. É muito ruim eu ter um arquivo em que um registro não fica inteiro numa página só. Tá? Imagina que, por exemplo, eu estou fazendo o meu vetorzinho aqui. Imagina que esse quadrado preto é uma página, então eu tenho duas páginas aqui, essa é a primeira página, essa é a segunda página. Imagina que, no nosso exemplo, cada página comporta 2 registros e mais um pouquinho. Tem espaço para 2 registros e um pouquinho mais. Se eu simplesmente colocar os registros um do lado do outro, o que vai acontecer com a Valentina?
o registro dela vai quebrar. Aí vai ficar tipo assim, o RA dela em uma página e o nome na outra. Vai ter 27 aqui, por exemplo, e aqui ia começar a Valentina 19. Okay? Isso é muito ruim, não é legal fazer isso. Se você tem um registro que está separado em duas páginas, quer dizer que para você ler esse um registro, você precisa de duas leituras. Né? Você precisa ler a primeira página, que tem a primeira metade do registro, e daí ler a segunda página, que tem a segunda metade do registro. Isso não é legal. Tá? Se o tamanho do registro é menor que o tamanho de uma página, é muito bom, e a gente sempre vai fazer, com que um registro fique inteiro em uma página só. Nem que a gente desperdice memória para isso. Tá? Eu vou desperdiçar memória de propósito para fazer com que cada registro fique em uma página só. Se no nosso exemplo cada página comporta 2 registros e mais um pouquinho, eu vou fazer cada página ter 2 registros e só. O pouquinho a gente vai desperdiçar de propósito. É melhor perder esse pouquinho de memória em cada página do que quebrar um registro em duas. Porque quebrar um registro em duas vai me fazer ter 2 leituras e eu não quero isso. Tá? Esse desperdício proposital que a gente coloca na página é o que a gente chama de padding. Eu não sei a tradução certinha para isso daqui em português, né? Mas é um padding, é tipo um buraco, né? Um gap. Um gap não é português também. Mas enfim, é tipo um buraco, um lugar de memória que eu desperdiço de propósito para fazer com que cada registro fique em uma página só. Então, nesse exemplo, eu tenho uma primeira página com um registro, outro registro, um pouquinho de padding. Na segunda página, tem outro registro e um pouquinho de padding também. Tudo bem? Conceito de padding? Sim? Sim, tudo bem. Okay. Professor, essa parte de quebrar o registro seria escrever em uma outra linha do arquivo? O que você quer dizer com linha do arquivo? Tá, talvez você quer dizer tipo, colocar um /n e escrever na linha de baixo? Ok. É um bom ponto que você trouxe, que eu realmente não deixei isso claro, né? Eu esqueci de comentar com vocês o seguinte. Esses registros daqui, a gente não está colocando em um arquivo de texto. A gente está colocando em arquivo binário mesmo. Né? Quer dizer que, por exemplo, se a gente fosse implementar isso daqui, né, fazer um programinha para fazer isso daqui, as escritas eu ia fazer com fwrite e não com fprintf. E a leitura eu ia fazer com fread e não com fscanf. Eu não sei se lá em prog, lá no Daniel, ele chegou a falar da diferença de arquivo de texto e arquivo binário. Vocês entendem quando eu digo fazer fwrite ao invés de fprintf? Ou não? Não? Tem 2 maneiras de eu fazer um arquivo, né? Eu posso fazer o arquivo ser uma sequência de caracteres, que a gente chama de arquivo de texto. E aí o que é de fato armazenado no disco são os caracteres através da tabela ASCII. Então, por exemplo, se eu tenho um arquivo de texto contendo ABA, né? ABA, por exemplo. O que está sendo gravado, na verdade, é o vetorzinho 65, se não me engano. 66, 65. O código ASCII de cada letra. Né? Isso aqui é um arquivo de texto. No arquivo binário, eu não vou colocar no arquivo código ASCII de caractere. Eu vou colocar no arquivo, de fato, que eu quero colocar. Então, por exemplo, nesse caso daqui, né,
o primeiro número que teria no meu arquivo é 12 mesmo, 12. E não, por exemplo, né, o que seria diferente, de eu ter o código ASCII do 1 seguido do código ASCII do 2, que agora eu não sei de cor qual é. Mas seriam 2 bytes e seriam outros números. Então, é diferente nesse sentido. Uma coisa é eu ter o número 12 e outra coisa é eu ter o código ASCII do 1 e depois o código ASCII do 2. Ok. Por isso que, na verdade, não faz sentido essa ideia do linha a linha, porque linha a linha, né, o /n, é uma coisa exclusiva de arquivos de texto. Né? Arquivos binários, a gente não trata linha a linha. Okay? Então, não seria questão de linha a linha, não. Seria questão de você ver assim, bom, o meu disco tem páginas, por exemplo, de 4K. Imagina que cada registro gasta, sei lá, 1K e meio, né, 1,5K. Eu vou fazer uma continha. Se cada registro ocupa 1K e meio e a minha página tem 4K, 2 registros ocupam 3K, só que eu não consigo colocar um terceiro registro, porque eu só tenho 1K sobrando. Aí eu dou literalmente um F-write de 1K lixo de memória para eu conseguir andar para a próxima página. Entende? Beleza? Beleza. É um bom ponto. Eu não cheguei a comentar disso. Tudo que a gente faz na aula de hoje e na aula que vem vai ser em arquivo binário. Tá? Inclusive vai ter ponteiro, daqui a pouco que a gente vai estar escrevendo no arquivo. Então não tem. Não é letra a letra, né? Não é um texto, é um arquivo binário. Ok? Beleza. E aí imagina que eu tenho um arquivo nesse esqueminha aqui e eu quero fazer uma busca, né? Quero saber, por exemplo, o nome do aluno cujo RA é 31. Como eu não tenho nenhuma estrutura de dados, não tenho nenhuma ordem garantida, não tenho absolutamente nada garantido em relação ao meu arquivo, se eu quero fazer uma busca nesse sentido, eu não tenho muita escolha, senão fazer uma busca linear. Que é aquela coisa, carrega toda a primeira página do disco para a memória principal e olha, será que nessa primeira página tem alguém com RA31? 1242. Não tem. Então agora vai lá, carrega a segunda página para a memória primária e pergunta, será que nessa página tem alguém com RA31? Opa, tem, achei a Maria. Se eu não tenho nenhuma... Se eu não faço nada, né, para otimizar o meu arquivo, eu não tenho escolha se não ficar pegando página a página do meu arquivo e ficar olhando dentro de cada página. Você está lá quem eu estou procurando. Tudo bem? Okay. Isso é muito ruim, né? No pior caso, o registro que eu estou procurando não está no arquivo, eu vou ter que carregar o arquivo inteiro. Todas as páginas do arquivo, eu vou ter que ler ele inteiro para só no final dizer que não está lá. Num exemplo pequeno, tudo bem, mas imagina uma tabela, por exemplo, a da UTF-PR, que deve ter, tipo, sei lá, 5.000 registros. Né? Isso aqui é muito ineficiente. Okay? Nem sei quantos alunos a UTF tem, se duvidar até mais que 5.000, se for pegar o UTF como um todo, né? Mas, enfim, é muita coisa, não dá para fazer. Não dando para fazer, a gente começa a pensar agora no nosso primeiro tipo de arquivo, que é um pouco mais otimizado do que simplesmente fazer um vetorzão. O arquivo indexado é bem interessante. Se vocês forem lembrar, a gente já falou sobre índices, né? Em outro contexto, né? No índice de dicionário. Né? Lembra lá quando a gente falou de vetor na memória secundária? Tinha um vetorzinho, aí eu gastava algumas páginas de índice para quando fazer a busca, olha, no índice aonde eu procuro. E aí a gente aumentou essa ideia um pouco e o índice virou árvore B, e depois árvore B+. Né? O arquivo indexado é exatamente isso. Eu vou colocar um índice para indexar o meu arquivo. Arquivo indexado. E indexado porque tem um índice.
Eu vou colocar no início do meu arquivo, no cabeçalho dele, né, não direto o meu vetor, mas tecnicamente metadados, né, que consistem em índices que nos permitem ir direto no vetor aonde está que eu estou procurando. O índice pode ser qualquer estrutura de dados que sirva como índice, mas o mais comum é usar a árvore B e a árvore B+, que a gente já estudou. Então, por exemplo, se eu colocar nesse arquivo aqui o índice e usar como índice uma árvore B, a gente teria algo mais ou menos parecido com isso daqui. Isso aqui é só um exemplo, claro. 12, 31, 42, por exemplo. Aí continua, né? Eu vou separar o meu arquivo em duas áreas, a área de arquivo propriamente dito e a área de índice. Então, isso aqui seria o nosso índice. E lembra que lá na árvore B e B+, também na Bestena Velha, eu podia colocar junto de cada chave, um ponteirinho para o conteúdo. Eu vou usar esse ponteirinho para o conteúdo para ser um ponteirinho direto para o registro que tem aquela chave. Então, tipo assim, esse 27 vai ter aqui junto um ponteirinho para cá. Esse 12 vai ter um ponteirinho para cá. Esse 31 tem um ponteirinho para cá. E esse 42 tem um ponteirinho para cá. Beleza? Cheio dos ponteirinhos, mas a ideia é essa, né? Eu tenho uma árvore P, que vai servir de índice, nesse exemplo. E aí, a cada chave, eu associo um ponteirinho, dizendo onde é que está próximo o registro propriamente dito. Né? Por que isso é legal? Isso daqui deixa a busca bem mais eficiente. Porque agora, imagina que eu quero buscar o registro, né? Que contém as informações do RA31. Eu vou primeiro carregar o índice e fazer uma busca no índice. 31 é maior que 27, desce para a direita. Opa, achei o 31, tá aqui. Agora que eu achei o 31, eu vou só seguir o ponteiro e falar, pá, tá aqui o registro do 31. E aí eu vou direto no registro que eu estou procurando lá no disco. Tudo bem? É literalmente pendurar uma árvore em cima do arquivo. Né? Ao invés do meu arquivo começar com os dados propriamente dito, ele começa com uma árvore apontando para os dados. E aí sempre que eu fizer uma busca, eu busco na árvore, aí eu acho a informação na árvore, e aí sim, usando o ponteirinho que a árvore me dá, é que eu vou para o dado propriamente dito. E aí não importa, pode ter 5.000 registros aqui. Né? Eu vou usar o algoritmo de busca da árvore B para achar quem eu quero, e aí eu vou direto no registro que eu quero. Por mais que tenha 5.000, é só uma busca da árvore e depois acessar o registro direto. Aí fica bem rapidão, fica bem eficiente. Beleza? Ok. Abrindo um parênteses, banco de dados, de novo, né? Eu sei que vocês não fizeram ainda, mas só para comentar. Banco de dados ama isso daqui. Né? O que tem de árvore B em banco de dados não é brincadeira. Tá? Árvore B é o. Assim, banco de dados eles adoram a árvore B. Você vai fazer um select, não sei o que lá. Você está fazendo? Legal. Ele chega a falar da árvore B lá, dessas coisas ou não? Até estou curioso para saber. Ele não faz revisão, mas a gente usa bastante em diagramas. Diagramas? Tipo desenho, assim, ele faz isso, basicamente, ele desenha os arquivos e a árvore B e tudo mais?
Só que ele usa uns programas que fazem... Ah, sim. Ok. Não, tranquilo. Eu estou no modo caseiro aqui, né? Literalmente no modo caseiro. Mas legal, legal. Fico feliz que... Então não estou falando muita besteira, né? Eu acho que deve estar mais ou menos alinhado, né? Legal. Beleza. Só quero comentar com vocês, no arquivo indexado, como é que eu insiro e como é que eu removo, né? Se eu querer inserir um registro novo na minha tabela, o que eu preciso mudar no meu arquivo? Ou, se eu quiser remover um registro da minha tabela, o que eu preciso mudar no meu arquivo? Okay? Vamos começar falando da inserção. A primeira coisa que a gente vai fazer ao inserir um registro novo, eu acho que é tranquilo perceber que a gente precisa fazer isso, é, de fato, inserir um registro novo. É vir aqui na minha área de arquivo, né? Nesse caso eu vou gastar mais uma página, e inserir um registro novo lá. Então, por exemplo, imagina que eu vou inserir o 51, link 19. É o exemplo que eu tenho aqui. Vou inserir esse registro aqui, que diz respeito ao RA51, o nome dele é link, ele tem 19 anos. Fiz a inserção no meu arquivo, só que, claro, eu ainda não consigo, não vou terminar aqui. Embora eu inseri o registro no meu arquivo, eu também preciso inserir ele no índice. Porque vai que daqui a pouco eu faço uma busca por 51. Como a busca olha primeiro no índice para depois vir para o arquivo, eu preciso que essa inserção reflita também no índice. Então, quando eu vou fazer uma inserção no arquivo indexado, eu sempre faço em 2 passos. Uma inserção de fato, propriamente dito, no arquivo, mas também uma inserção no próprio índice. Vou lá, e aí a inserção normal da árvore B lá, né? Desce até a folha, insere na folha, se ficar cheio faz split, enfim. Todo o algoritmo de inserção da árvore B. Você só insere a chave primária, né? Nota que o índice é pela chave primária, então eu só vou inserir o 51 na minha árvore B, e aí eu vou colocar um ponteirinho dele para cá. Tudo bem? Na inserção? Insere no arquivo e no índice. Insere nos dois, beleza? Insere o dado propriamente dito no arquivo e no índice você insere a chave primária dele. Beleza. Eu quero remover agora. Imagina que eu quero remover o próprio link, coitado. Né? Acabou de entrar no curso, mas desistiu. Foi salvar a Zelda do Ganon. Né? Enfim, quero remover o link. Na inserção, a gente viu que a gente precisa inserir tanto no arquivo quanto no índice. Na remoção, a gente também precisa remover tanto do arquivo quanto do índice? Ou é suficiente remover só do arquivo? Ou é suficiente remover só do índice? O que vocês acham? Vamos parar para pensar a seguinte coisa, né? A remoção, quando eu vou remover um registro de uma tabela, o que eu quero como efeito disso é que esse registro não seja mais encontrado. Se eu removo o link e daqui a pouco eu faço uma busca para ver se ele está lá, eu tenho que dizer que ele não está lá. Olha só que interessante. Como a busca ela é feita só pelo índice, né? Eu nunca acesso isso aqui direto, eu sempre acesso pelo índice. Para remover o link, basta remover do índice. É só tirar o 51 aqui que está tudo certo, está apagado o link. A hora que eu fizer uma busca, eu não vou mais achar o link, porque o 51 não está na árvore. Né? Eu não acho mais ele. Por mais que ele ainda esteja no meu arquivo, isso aqui é lixo de memória agora, porque eu não tenho acesso a isso. Né? Eu perdi o acesso àquele dado, que não está mais no índice. Isso é bastante interessante. Isso quer dizer que para inserir, você tem que inserir tanto no arquivo
quanto no índice. Mas para remover, você só remove do índice. Você não precisa remover o arquivo propriamente dito. Se quiser, pode, mas não precisa. Tudo bem? Aqui eu faço um parênteses, né, que eu gosto de fazer nessa parte, para comentar o seguinte, né? A gente está falando de arquivos para guardar tabelas, né? Mas o sistema de arquivo, propriamente dito, né? Dos arquivos mesmo, tipo foto, vídeo, música, documento de PDF, enfim, os arquivos que você tem aí no seu computador, né? O sistema de arquivos também usa um esquema de indexação. Né? No jeito dele lá, mas ele usa um esquema de indexação. Né? Quando você vai procurar um arquivo no seu HD, ele olha primeiro no índice onde está o arquivo, e daí, usando o índice, ele te dá acesso ao arquivo. Né? Por isso que quando você clica 2 vezes no arquivo para abrir, você não vai ficar procurando no HD, ai meu Deus, cadê esse arquivo, cadê esse arquivo? Opa, achei, abri. Não, existe uma estrutura de dados lá, que ele olha primeiro na estrutura, e a estrutura aponta direto para o arquivo. Aí você consegue abrir o arquivo, sem precisar ficar correndo atrás dele no HD. Né? Não sei se vocês já repararam, criar um arquivo é muito mais demorado do que apagar um arquivo. Né? Se você tem um arquivo de, sei lá, 8 GB num pendrive, você quer copiar ele para o teu HD, né? Você vai lá, põe teu pendrive, Ctrl+C no arquivo, vai no teu HD, Ctrl+V e espera, porque vai demorar. Demora bastante para copiar 8 GB. Aí pega esse arquivo que você acabou de colocar e apaga ele. Shift-Del. Vai apagar na hora. Vocês já perceberam isso? Que apagar um arquivo é muito mais rápido do que criar um arquivo? Sim. Por que isso acontece? Né? Quando você está criando um arquivo novo, você está fazendo as duas coisas. Você está, de fato, criando um arquivo e também colocando ele no índice do sistema de arquivos. Quando você manda apagar, o sistema de arquivo, ele só apaga do índice. Ele simplesmente, ele não apaga o arquivo de verdade. Ele só apaga o acesso que você teria ao arquivo. Né? Ao invés de fato apagar o arquivo, ele só apaga o acesso. Ele só apaga a maneira de chegar lá. Mas o arquivo mesmo, ele não mexe. Por isso que é muito mais rápido. Né? Porque você não está de fato apagando o arquivo, você só está apagando o índice. Né? É por isso que quando a galera faz besteira, e assim, besteira hardcore, né? E tenta apagar as provas e tal, cai na mão da Polícia Federal, a polícia pega. Tá? Não adianta apagar a prova do teu computador, porque se você está apagando a prova do jeito que o sistema operacional te dá, que é indo nos arquivos e dando del, você só está apagando do índice, mas o teu arquivo ainda está lá. Aí chega o perito da PF, né? O perito sabe fazer isso, sabe vir no HD propriamente dito e procurar os arquivos. Por isso que você, às vezes, ainda consegue encontrar os arquivos que você apagou. Às vezes você apaga, só que ainda está lá o arquivo, na verdade. Tá. Eu não quero incentivar ninguém a fazer besteira, por favor, não façam besteira. Okay? É só o comentário de por que isso funciona. Tá? Por que você ainda consegue encontrar arquivos que você, teoricamente, apagou já. Tá? Porque você não apagou de verdade. Você só apagou o índice, o arquivo ainda está lá. Beleza? Ok. E eu não vou ensinar vocês como é que apaga propriamente dito. Tá? Beleza. Isso posto. Beleza. Já ia perguntar. Ai, ai, não. Enfim. Na verdade dá para fazer, né? É só formatar. Tem um. Eu não sei hoje em dia como é que tá essa questão de como é que eu formato um HD, né? Faz muito tempo que eu não formatei um HD. Mas no meu tempo, quando eu formatava no DOS, olha que faz tempo isso, hein? Na hora de formatar o HD, eu tinha duas escolhas, né? Fazer a formatação rápida ou a formatação completa. A formatação rápida era bem rápida. A completa era bem lenta.
Mas a formatação rápida não formatava o HD de verdade, ela só removia o índice. Né? Ela pegava o índice do sistema de arquivo e jogava no lixo. A formatação rápida, a lenta, de fato apaga. Aí sim, vai tudo pro saco. Tem algumas maneiras de apagar totalmente, mas a efetiva é colocar o HD. Concorda, concorda. Vai apagar, com certeza. Vai estar tá bem formatadinho o seu HD ali se você fizer isso. É uma boa, é uma boa opção. Você vai conseguir usar o HD depois disso, é outros 500. Mas é uma boa opção. Ai, ai, ai. Enfim. Tudo bem esse papo todo? Tudo certo até aqui? Ai, ai, beleza. Só eu vou pedir aí um intervalinho de 2 minutos para a gente falar dos outros tipos de arquivo que tem, em seguida, né? Que é o arquivo sequencial, e aí tem o combo do arquivo sequencial indexado. Vou pedir um intervalinho aí só para tomar uma água no banheiro e apagar o quadro e tal, e eu já volto, beleza? 2 minutinhos já tô de volta. Valeu, pessoal.
Ai, 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 ai. Vamos lá, estou de volta. Tirei meu micro-ondas da tomada só para ter certeza que não vai ter nenhum problema. Vamos lá. Vamos falar agora do arquivo sequencial, né? Outro tipo de arquivo aí que a gente tem. No arquivo indexado, né, a gente tinha esse índice que servia como porta de acesso ao arquivo, né, propriamente dito. Aqui a gente não vai ter o índice, mas vai ter uma sequência. O arquivo sequencial, ele é o arquivo simples mesmo, aquele do vetorzinho que a gente colocava o padding e tudo mais, o primeiro que a gente viu na aula, porém com a seguinte propriedade: os registros ficam em sequência, ordenados pela chave primária. Então, por exemplo, num arquivo sequencial que tem esses registros daqui, ele vai ter o registro do João, depois da Valentina, depois da Maria, depois do Enzo, nessa ordem. Só abrindo um parênteses, eu desenhei os registros um embaixo do outro, porque eu vou fazer um desenho daqui a pouco que fica mais fácil fazer um debaixo do outro. Mas ainda é aquele vetorzinho lá, tá? Eu tenho duas páginas, dois registros por página. Primeira página, João Valentina. Segunda página, Maria Enzo. A diferença é que eles estão ficando em ordem da chave primária. Primeiro 12, depois 27, depois 31, depois 42. Então, o arquivo sequencial é um arquivo normalzão, basicão, porém, com os registros ordenados pela chave primária. Tudo bem o conceito? Sim? Beleza. Por que isso é bom e quando que isso pode ser ruim? Né? O arquivo sequencial ele é bom para fazer justamente a busca sequencial, que a gente até estava conversando na aula passada, para motivar a árvore B+. Né? Lembra, a árvore B+, era uma árvore B otimizada para perguntar quais são as chaves de 10 até 50, de 10 a 20, de 30 a 40, enfim, um intervalo de chaves. Se eu tenho um arquivo sequencial, a busca sequencial fica, de certa forma, otimizada. Porque, por exemplo, se eu quiser saber quem são os alunos, né, cujos RAs vão de 10 até 30, por exemplo, começa ali no João, imediatamente depois do João vai para Valentino, 27. Quando eu chegar na Maria, 31, parei. Né? É a mesma ideia da árvore B+. Né? Eu acho no arquivo onde é que está o primeiro registro que eu quero, daí eu vou seguindo um depois do outro, até parar onde terminar o meu intervalo. Então, nesse sentido, o arquivo sequencial ele é bom. Aliás, ele é um pouco melhor do que o arquivo normal em relação à busca sequencial. Né? Eu começo num dado registro e depois eu sigo literalmente a ordem que tiver no arquivo até eu bater no final do meu intervalo. Isso é bom. A contrapartida disso, a parte ruim, é que a inserção no arquivo sequencial fica uma porcaria. Imagina, por exemplo, deixa eu ver aqui qual que é o exemplo, que eu quero inserir o Dudu. O Dudu, ele tem RA 28. Tá? Quero inserir alguém de RA 28. Eu não posso simplesmente colocar um registro novo aqui embaixo, né? Porque se eu colocar ele aqui embaixo, eu vou colocar um RA 28 depois de um 42. Aí meu arquivo não está mais sequencial. Né? O certo mesmo seria eu colocar o Dudu, né, o 28, depois da Valentina e antes da Maria, entre o 27 e o 31. Só que para fazer isso, olha o rolê que eu tenho que dar. Eu tenho que pegar todo mundo que está depois da Valentina, deslocar uma posição para baixo, né, nesse desenho, uma posição para frente no arquivo, para abrir espaço, para daí colocar o Dudu lá dentro. Certo? Se eu quero inserir um elemento e manter a ordem dos elementos, eu preciso pegar todo mundo que está depois do elemento que eu vou inserir, fazer um deslocamento, né, empurrar uma posição para frente, para daí inserir um elemento ali. Eu não sei se é claro para vocês o quão ruim é fazer esse empurramento. Né? É muito ruim empurrar. Tá? Se eu faço uma inserção no começo do arquivo, e, por exemplo, eu tenho que empurrar o arquivo inteiro, eu tenho que empurrar o arquivo inteiro. Eu tenho que ler todas as páginas do arquivo, escrever todas as páginas de novo. Aí provavelmente vai ter registro que vai sair de uma página para ir para outra, aí eu vou ter que ler a outra página, escrever a outra página, aí ler a página de novo, aí trocar e fazer página auxiliar. Meu Deus, é um rolo imenso fazer esse deslocamento no disco. Tá? Todo mundo entende o ponto até aqui?
Sim, sim. Beleza. Para eu não ter que fazer esse deslocamento, porém, para fazer o arquivo ainda ser sequencial, o que os engenheiros pensaram? Né? Qual que é a ideia dos engenheiros? É o seguinte, eu tenho o meu arquivo principal, digamos assim, que é os meus arquivos com registros em ordem, beleza. E aí, ao invés de, quando eu fizer uma inserção, colocar aqui, né, eu tenho uma outra região do meu arquivo, que eu chamo de buffer, ou região de overflow. Então, de novo, eu estou separando meu arquivo em duas regiões. No arquivo indexado, eu tinha o arquivo propriamente dito e o índice. No arquivo sequencial, eu tenho o arquivo propriamente dito e essa área de buffer overflow. O que é essa área de buffer overflow? É uma área, né, um espaço reservado ali do arquivo, no qual eu vou inserir os registros novos. Então, por exemplo, na hora que eu for inserir o Dudu, eu não vou inserir direto na área principal. Eu vou inserir no buffer. Vou colocar aqui 28, Dudu e 20, é o exemplo que eu tenho. Eu vou inserir ele nessa área do arquivo. Aí você vai pensar, tá, mas como é que eu faço ainda o acesso sequencial? Como é que eu falo que o Dudu ele vem depois da Valentina e antes da Maria? Ao invés de eu usar literalmente quem vem depois do outro para definir a ordem dos elementos, eu vou colocar a ordem dos elementos em uma lista ligada. Eu vou falar assim, ó, depois do João vem a Valentina, depois da Valentina vem o Dudu, depois do Dudu vem a Maria, depois da Maria vem o Enzo e o Enzo termina. O que eu vou fazer é uma inserção em uma lista ligada. Coloca o registro que eu vou inserir na área de buffer e insere ele na lista ligada. E aí a gente precisa lembrar lá das aulas de estrutura de dados, e quando eu vou inserir numa lista ligada, eu não preciso fazer esse deslocamento de todo mundo que está depois. É só mexer alguns ponteirinhos. Né? Antes do ser inserido, a minha lista ligada ela estaria assim, certo? A Valentina apontando para a Maria. Agora que o Dudu foi inserido, eu só vou achar a Valentina na lista, fazer ela apontar para o Dudu, e aí é o Dudu que aponta para a Maria. Eu só troco esses dois ponteiros. Tudo bem? Por enquanto? Beleza? Vou continuar o exemplo aqui, vou inserir o link de volta. O link desistiu de desistir e agora voltou para o curso. Vou inserir na área de buffer primeiro. Então, era aquele 51 link 19. Aqui. Aí eu vou achar aonde na lista ligada que o link entra. 12, 27, 28, 29. Aqui, depois 42. Agora eu vou fazer esse ponteiro para cá. E o link é o último que termina a minha lista ligada. // ali. Okay? Eu vou inserir o Mário agora. É o que está no exemplo. Vou inserir o Mário. O Mário tem RA30 e 18 anos. Mesma coisa, eu vou procurar na lista ligada aonde que eu vou inserir o Mário. 12, 27, 28, 30. Opa, vai ser aqui. Então, ó, o Dudu ele vai parar de apontar para a Maria. Agora o Dudu vai apontar para o Mário. E agora o Mário que aponta para a Maria. Tudo bem? Por enquanto. Sim. Sim. Beleza. Se tiver tudo certo, então, a próxima coisa que a gente pode se perguntar é o seguinte. Tá, mas eu vou ficar colocando nessa área de overflow, ajustando a lista ligada. E esses registros nunca vão para o arquivo principal, propriamente dito. A área do overflow, galera, ela tem um tamanho pré-determinado, ela tem um tamanho fixo, tá? Quando você vai criar o arquivo pela primeira vez, você define, o tamanho da área de overflow desse arquivo é, sei lá,
40K, 1 mega, 2 mega, 3 mega, 2 giga, sei lá. Você define um tamanho máximo para essa área de overflow. Enquanto você não tiver com a área de overflow cheia, enquanto ainda tem espaço na área de overflow, você vai inserindo na overflow, igual a gente está fazendo aqui. Vai chegar uma hora que a área de overflow vai estourar. Vai dar overflow na área de overflow. Imagina, por exemplo, que nesse exemplo, a minha área de overflow tem tamanho para 3 registros. Né? Então, sempre que eu inserir um elemento, coloca no overflow, depois coloca no overflow, coloca no overflow. Até aqui, tudo certo. Só que, agora que eu for tentar inserir um quarto elemento, eu não vou ter mais espaço na área do overflow. Okay? Quando a área de overflow fica cheia e eu tiver que inserir um elemento a mais, tem várias formas da gente reorganizar o arquivo. A gente vai ter que dar uma mexida no arquivo para reorganizar. A forma mais comum, que chama balanced line, linha balançada, é um nome estranho em português, mas ela consiste em, bom, quando a área de overflow fica cheia, pega todo mundo que está no overflow, põe no arquivo principal, em ordem, e libera a área do overflow. A área do overflow fica vazia de novo. Não vou fazer isso com vocês agora, porque é meio complicadinha essa operação, mas eu só vou comentar como é que a operação funciona. Se a área de overflow ficou cheia, pega todo mundo que está no overflow e põe na área principal. Esvazia o overflow. Como que a gente vai pegar todo mundo e colocar na área principal? Lembra que na área principal, o meu arquivo tem que estar em ordem da chave primária. Né? É a característica que eu quero manter no arquivo sequencial. Olha só que interessante. Vocês lembram lá do merge sort, que era aquele método de ordenação que a gente utilizava também para ordenar no disco? Né? A gente chegou a falar do merge sort para ordenar vetor no disco. Né? A gente vai usar ele. A gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar a área de overflow e, antes de mandar para lá, ordenar pelo merge sort. Então, ordena isso aqui pelo merge sort. Isso aqui vai virar 28, 30, 51. Né? Dudu, Mário, link. Ordena os registros pela chave primária, usando o merge sort aqui. E aí depois, olha que interessante, eu vou ter duas áreas no meu arquivo, as duas estão ordenadas. Né? Essa área já vai estar ordenada, porque ela sempre está, a área principal do arquivo sequencial, sempre está ordenada. Eu acabei de ordenar essa daqui. Tendo essas duas áreas ordenadas, aí eu faço a operação merge. Só a operação merge, não precisa do merge sort inteiro. Faz um merge dessa primeira parte com um merge merge da primeira parte com a da segunda. E o resultado você põe tudo na primeira parte. Né? E a segunda fica vazia. Tudo bem. Então, espera ficar cheio. Quando fica cheio, ordena pelo merge sort e daí faz o merge disso com isso. Ok? Sim, sim. Ok. Esse arquivo sequencial. Ele é muito bom, né, para fazer essa busca sequencial, mas ele tem um probleminha ainda, né? Ele é muito bom quando eu faço uma busca sequencial. Tipo, eu quero saber todo mundo que está entre 10 e 30, né, de RA. É o 12, depois o 27, depois o 28, depois o 30. 31 parou. Né? Quando você está no primeiro registro da resposta da sua consulta, né? Beleza, você começa imprimindo nele e vai seguindo a lista ligada. Beleza. Mas um problema que isso tem é como é que eu chego no primeiro. Né? Imagina que eu quero todo mundo de 40 até 50, por exemplo, nessa tabela. Do jeito que está aqui, né, eu vou ter que olhar, bom, eu tenho que começar no 12. O 12 ainda não é 40, daí eu vou pro 27 que também não é, 28 também não é, 30 não é, 31 não é. Opa, 42 é. Daí agora eu começo. Vou imprimir o 42, vou imprimir o 51. Não lembro se eu imprimo o 51, se eu falei do 40 a 50 ou se eu falei de 40 a 60 agora. Mas, assim, entende? Para eu chegar, a partir do momento que eu estou no primeiro cara que eu vou falar na resposta, se eu estou no primeiro cara, é só seguir a lista ligada até terminar. Só que eu tenho um problema que é chegar no primeiro cara. Isso pode ser muito ruim. Tudo bem?
Beleza. Alguém tem alguma ideia de como é que a gente consegue chegar no primeiro cara mais rápido? Sem ser olhar um por um se ele é o primeiro cara ou não? Imagina que eu quero imprimir, né, todos os registros cujos RAs vão de 40 até 60. Eu quero chegar no 42, que é o primeiro cara aqui, dessa consulta, né, sem precisar perguntar para todo mundo, é o 12, depois 27, depois 28, depois 30, depois 31, depois 42. Será que tem uma forma de alguma forma, tentar chegar direto no 42? Ou, se não direto, o mais rápido possível? Deu uma ideia? E se a gente fizesse um grande do Megazord e colocasse no nosso arquivo sequencial, e já tem a área principal e a área de workflow, vamos colocar uma terceira área. Vamos colocar um índice. Eu vou fazer o arquivo sequencial indexado. O arquivo sequencial indexado, ele é a mistura dos dois. É isso aqui, ainda assim com o índice pendurado em cima. Eu vou pendurar uma árvore B+, agora, aqui no meu arquivo, para indexar toda essa galera que está aqui embaixo. Quer ver? O desenho vai ficar meio louco, né? Só para mostrar para vocês, né, o desenho que eu quero chegar é esse daqui. Eu tenho o arquivo com o índice em cima e depois a área de buff, de overflow e o arquivo principal. Então, é literalmente um índice apontando para baixo. Então, nesse exemplo aqui, eu vou ter 28, 31, e aí, sei lá, 12, 27. Eu vou preferir utilizar uma árvore B+, ao invés de uma árvore B, porque o arquivo é sequencial. Ele é otimizado para fazer a busca sequencial. A gente viu na aula passada. A índice para fazer busca sequencial é a árvore B+. Índice para fazer busca normal é a árvore B. Nesse caso, eu vou usar uma B+. Então, eu vou colocar todas as chaves nas folhas. E eu vou colocar essas folhas também numa lista ligada. O que tem de ponteiro nesse arquivo aqui, vocês não fazem ideia. Quer dizer, fazem, né? É muito ponteiro. 31, 42, 51. Então tá aqui a minha árvore B, que eu vou usar como índice do meu arquivo sequencial indexar. Minha árvore B+, aliás. Só para dizer, isso aqui é um índice. Aí eu vou usar aquela ponteirada toda. O 12 aponta para cá, o 27 para cá, o 28 nesse caso aqui, o 30 está aqui, o 31 está aqui, o 42 está aqui e o 51 está para cá. Eu sei que o desenho ficou uma zona, tá? Ficou realmente uma bagunça, mas eu espero que vocês entendam. O desenho bonitinho é esse daqui. É o que vocês vão ter no PDF, inclusive nas notas de aula daqui a pouco. Tá meio desfocado, né? Mas enfim, eu estou literalmente pegando uma árvore B+, indexando toda essa galera aqui debaixo. Tudo bem? Sim, tudo bem. Beleza. Esse é o arquivo sequencial indexado. Ele é o mais otimizado que existe, né? Ele, primeiro, é indexado, então mesmo para busca normal eu consigo ir bem rapidão, né? Eu quero saber, quem que é o dono do RA 30, por exemplo. Normal. Carrega aqui a tua raiz, 30 está entre 28 e 31, carrega esse nodo, o 30 está aqui, segue o ponteiro, está aqui o 30. Então, a busca normal ela é feita tão eficiente quanto o arquivo indexado, né? Porque é um arquivo indexado.
porém otimizado também com a busca sequencial, porque é um arquivo sequencial. Se eu quero todo mundo de 40 até 60, é só eu achar o 40 aqui na árvore, né? 40 é maior do que 31, vem para cá. 40 está entre 31 e 42, vou começar pelo 42. Aí eu vou no 42, então aquela coisa de achar o primeiro cara já está feito, já achei o primeiro cara, está aqui. Aí eu vou seguindo, 42, depois do 50. Então, o arquivo sequencial indexado, ele é o melhor arquivo da aula de hoje. Ele é muito bom para acesso normal, muito bom para acesso sequencial também. É o nosso megazord aí dos arquivos. Tudo bem? Beleza. Uns últimos comentários, né, só para comentar ainda sobre o arquivo sequencial indexado. Alguns parênteses, né? Primeiro, ainda é um arquivo sequencial. Então, aquela coisa, se o buffer fica cheio, ordena o buffer, faz o merge sort no buffer, e aí faz o merge do buffer com a área principal. Quando você ordenar o buffer e fazer o merge com a área principal, a posição em que cada registro aparece no arquivo vai mudar muito. Né? Vai ter registro que vai mais para frente, registro mais para trás, aí troca dois registros, enfim. Todo aquele rolê do merge sort. Isso vai mexer bastante na posição em que cada registro aparece. Quando eu mexo a posição em que um registro aparece no meu arquivo, o ponteiro do índice que apontava para ele fica inválido. Né? Isso quer dizer que depois de um balanced line, que eu fiz o merge e fiz o merge sort, todos esses ponteiros aqui meio que não servem mais para nada, né? Porque eles apontavam para posições antigas do arquivo, que não são mais válidas, porque eu mudei a ordem de todo mundo. Então o comentário é assim, fez o balanced line, fez o merge com o merge sort, joga o índice fora e constrói o índice de novo. É mais eficiente fazer isso do que tentar ajustar o índice junto com o merge sort e tal. Do que tentar manter isso daqui. É mais eficiente. Joga isso aqui fora e faz a árvore B mais do zero de novo. Tá? Esse é o primeiro comentário. O segundo comentário é que quando eu vou fazer uma remoção, né, lembra que no arquivo indexado, a gente conversou antes, bastava remover do índice e estava tudo certo. Aqui a gente tem que ter um cuidado de que, embora eu remova um determinado número da minha árvore B+, o registro pode ainda estar na lista ligada que está aqui embaixo, né? Tipo assim, eu posso remover o 27 da minha árvore, e aí eu não tenho mais acesso ao 27 a partir do índice, mas se eu fizer uma busca sequencial, por exemplo, do 10 ao 30, eu vou começar aqui no 12, e o 12 vai acessar o 27, e depois o 27 e o 28. O comentário é assim, se no arquivo indexado bastava remover do índice, no arquivo sequencial indexado, não. Você tem que remover do índice e também da lista ligada. Então aqui realmente não tem jeito, você tem que apagar o registro mesmo, tá? Para não correr o risco dele acabar saindo aí numa busca sequencial que não era para ele sair. Ok? Ok, era isso que eu precisava falar. Tudo bem? Essa foi a aula de hoje. Falamos o que é uma tabela, o que é uma chave primária. Aí falamos do arquivo seco mesmo, aquela questão do pairing. O arquivo indexado é o arquivo seco com uma árvore B pendurada em cima. Pode ser qualquer estrutura, mas tipicamente uma árvore B. O arquivo sequencial é o arquivo ordenado pelas chaves primárias. E aí tem o esquema de inserir sempre no overflow. Montar uma lista ligada. Quando o overflow estoura, merge no overflow, merge sort no overflow, merge com a área principal. E tem o arquivo sequencial indexado, que é esse esquema todo, ainda assim com uma árvore B mais em cima. Ficou alguma dúvida, alguma coisa? Por enquanto, tudo certo. Maravilha. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Por favor, façam a lista de exercícios. Já está no Moodle a última lista de exercício, que é a lista 6. É sobre esse assunto de arquivo.
bem tranquilinho, mas não deixem de fazer. Qualquer dúvida, vocês colocam lá no grupo, vocês me mandam mensagem, vocês me mandam e-mail, e vocês me procuram no P-Aluno. A gente continua na aula que vem, nossa última aula, a gente vai falar dos outros tipos de arquivo que falta a gente ver. Arquivo invertido, o arquivo direto e também a hash extensiva. A gente vai ver na aula que vem. Muito obrigado, a gente se vê lá então, se cuidem e a gente se vê. Grande abraço, pessoal.